Graças a Deus, meus irmãos. É com muita alegria neste momento que eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui nessa transmissão para poder trazer o ensino da nossa lição, das lições bíblicas dominicais. Então, eu quero convidar você neste momento para que juntamente conosco possa aprender um pouco mais dessa lição de hoje. Nós estaremos aprendendo a lição de número 5. Então, neste momento nós vamos fazer uma oração para nós abrirmos o nosso trabalho nessa tarde, pedindo ao nosso bom Deus que nos ajude neste momento, que o seu Santo Espírito nos ilumine e que os irmãos possam ser edificados pela palavra do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que está aí em sua casa para que nesse momento ore juntamente comigo e logo após a direção do trabalho estará com o nosso superintendente, nosso irmão Johnny. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos aqui em Tua presença, ó Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Usa de misericórdia para conosco, ó Deus, use o Teu Filho que irá ministrar, ó Pai, essa lição e que possamos ser cheios, ó Deus, do conhecimento da Tua palavra para aperfeiçoar mais as nossas vidas. Senhor, esteja conosco neste momento, nisso é o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos em mais uma oportunidade para poder estudar a palavra do Senhor. Hoje de manhã tivemos a escola dominical presencial, também tivemos a escola dominical online para classes de crianças e adolescentes. E agora estamos aqui em mais uma EBD online para a classe de adultos, para abranger as classes Eunice e Abraão, são os nossos irmãos de terceira idade, e também todos aqueles que não podem vir por questões outras e também por fazerem parte do grupo de risco. Nós estamos com uma revista com um tema muito interessante, a respeito, um estudo sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. O título é A Igreja Eleita, com o tema Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. A última vez que nós tivemos uma lição tratando sobre o assunto foi em 99, o quarto trimestre, em que o pastor Elienay Cabral discorreu sobre o assunto. Então, nós já estamos com 20 anos que nós passamos por esse assunto na Escola Bíblica Dominical. Na lição de número 5, que é a lição de hoje, nós estudaremos com o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, em que estudaremos sobre a graça salvadora, o como ela foi revelada para nós, a sua abrangência e seu impacto e importância para a salvação do crente, uma vez que a nossa doutrina, a doutrina das Assembleias de Deus, baseia-se nesse ponto. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos alunos e o nosso professor, que Deus use como um instrumento em suas mãos. O professor Thomas Henrique estará discorrendo sobre o assunto pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de gratidão e alegria estar aqui nesta tarde com os irmãos para cooperar com a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Sou grato a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Otávio e irmã Júlia, bem também como a superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do nosso irmão Johnny, ao qual eu parabenizo pelo compromisso que tem com o ensino da palavra do Senhor e também com a preocupação com os nossos avós, tios, amigos, os irmãos da terceira idade. São um grupo de risco, estão impedidos temporariamente de vir ao templo nas aulas presenciais, mas nós louvamos a Deus que, através deste veículo de mídia social, esta aula pode chegar até a tua casa, até o seu coração. Como já foi dito aqui, a lição de número 5. Eu trouxe aqui alguns livros, irmãos, só a nível de informação, e os irmãos também, se quiserem, estar adquirindo para estar enriquecendo o conhecimento. Foram livros que eu usei como base para preparar esta aula. Hoje de manhã tivemos uma aula abençoada presencial, eu lecionei para as irmãs e as jovens,
Marcelo de Oliveira, que é um hebraísta, A Maravilhosa Graça de Deus, e esse livro, que é um livro publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Arminianismo, a Mecânica da Salvação. São livros extraordinários para enriquecer, porque nós, como professores, apenas colocamos uma pitada de sal na língua do aluno e mostramos aonde eles poderão encontrar a fonte. É de suma importância que você, ao sair das quatro paredes da Escola Bíblica Dominical, tenha esse desejo de conhecer e prosseguir em conhecimento da palavra do Senhor. Nós estaremos fazendo um estudo sintetizado, seguindo todos os pontos da lição, para não ser cansativo para os irmãos, mas eu prometo aos irmãos que eu tentarei ser fiel a todos os pontos da nossa lição. Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que esta sessão, o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela se desdobra teologicamente em duas partes. A primeira parte, a velha vida de pecado, que nós vamos ver na leitura bíblica em classe, dos versículos 1 ao versículo 3, e a outra parte, a nova vida em Cristo Jesus, que aí vai estar completamente exposto dos versículos 4 ao versículo 10. O primeiro tópico da nossa lição vai falar acerca da antiga natureza morta em ofensas e pecado. Existe nesse primeiro ponto, e esse subtópico de número 1, duas palavras que eu quero ter como palavras-chave, para nós entendermos nesta tarde o que o autor da lição, que é o pastor Douglas Batista, comentarista da nossa lição, colocou. Essas duas palavras são ofensa e pecado. Aqui na lição vai estar deixando bem claro que Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa e pecado. Eu tentarei ser mais didático possível para que você entenda, haja vista que nosso público-alvo são os irmãos da terceira idade. Eu quero que você veja Paulo como um médico legista. O que é um médico legista? É um profissional da saúde, um profissional da medicina legal, que usa de necrópsias para investigar qual foi a causa da morte. Para você entender, é como se tivessem chegado ao apóstolo Paulo e tivessem dito: Paulo, nós temos um corpo. E ele perguntasse qual o nome e dissesse: humanidade. E Paulo, através de necrópsias, fosse estudar a causa da morte daquele corpo que nós já colocamos como a humanidade. E constatasse que o que levou a humanidade à morte, ao óbito, foi justamente a ofensa e o pecado. Era como se Paulo estivesse colocando na certidão de óbito, no laudo, que o que levou a humanidade a óbito foi justamente a ofensa e o pecado. Nós vamos perceber aqui, agora, uma breve explanação acerca do original dessas palavras. A ofensa, que o autor vai colocar como um passo em falso de maneira deliberada, que nos remete ao seguinte: a depravação, a concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. E nós vamos ver também a palavra pecado, que no original é amártia, é de onde vem a palavra amartiologia, que é a doutrina concernente ao pecado. E nós vamos ver o significado dessa palavra como sendo aquele que erra ao alvo. Mas perceba uma coisa aqui: aquele que erra ao alvo, e nós temos que entender que aqui não é um acidente de percurso, mas quem peca como hábito, que tem um estilo de vida em pecado. A gente tem que entender que o homem, em sua natureza caída, ele é diagnosticado como morto, que é a real situação do homem sem Deus. Olha o que está escrito, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar na sua lição, em Isaías capítulo 59, verso 2. Vai deixar bem claro que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E não somente isso, mas vai dizer que impede com que nós ouçamos aquilo que o Senhor tem para dizer. Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Logo nós entendemos aqui uma coisa, que a fé,
é o ponto crucial e inicial, a audição é o ponto crucial e inicial para aquele que inicia uma jornada cristã. Logo, nós entendemos que se a pessoa está em um distanciamento do Deus e não está disposto a ouvir o que ele tem para dizer, logo, ele é uma pessoa completamente vulnerável a uma vida de pecado. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus e estivermos próximos à sua pessoa, mais firmes nós estaremos na nossa caminhada. E no decorrer desta lição, nós vamos ver no subtópico de número 2, falando acerca das nossas ofensas e pecado. Que Paulo vai mostrar essa má conduta e ele vai utilizar para essa má conduta uma metáfora que está embasada na palavra andar. Ele está dizendo para aqueles que não havia participado da regeneração, aqueles que outrora viviam mortos em ofensas e pecado. E ele vai discorrer. A primeira coisa que ele vai dizer, olha, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, ou seja, os não crentes. Ou seja, antes andavam segundo o curso deste mundo, sofrendo influência deste mundo. Esse mundo aqui a gente não pode ver como um mundo cósmico, físico, mas um pensamento, um sistema satânico, uma ideologia secularizada. E a Bíblia vai deixar bem claro que aquele que vive pecando e anda como o mundo que está em pecado, automaticamente ele não pode andar com Jesus. Perceba, uma das coisas que nós temos observado no século XXI é um manquejar dos dois lados, entre o bem e o mal. Olha o que o profeta Elias ele vai falar em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é Deus, está na Bíblia. Então, há aqui uma dubiedade de pensamento. Então, quando a pessoa que está em ofensa e pecado, morto, é uma pessoa que anda completamente influenciada pelo poder das trevas. E ele continua, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, o qual o apóstolo Paulo vai colocar também como o Deus deste mundo. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, este Deus deste mundo secular, que é o diabo, ele age nas regiões celestiais. E ele exerce autoridade sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que são os teus anjos, aquele da ordem. Nós vemos Satanás exercendo essa autoridade. Nós percebemos isso na Bíblia Sagrada, quando a oração, a resposta da oração de Daniel é impedida, justamente nas regiões celestiais. A declaração de fé das Assembleias de Deus, que é o nosso cremos, aquilo que nós acreditamos e professamos, ela vai deixar bem claro que as atividades do inimigo, Diego, elas começaram justamente com o engano. E no desenrolar da história até os dias de hoje, é justamente com o engano que o diabo, o príncipe deste mundo, tenta enganar e seduzir. A Bíblia vai dizer que chegaria um dia que até mesmo os salvos, os fiéis, seriam enganados. E eles são justamente seduzidos. Mas como que o diabo exerce influência sobre essas pessoas? A pergunta que paira é, como ele pode exercer influência sobre essas pessoas? São justamente pessoas que estão distanciadas e que não estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Eu digo sempre, quando eu dou aula, Johnny, que se essa lição ela não partir da teoria para a prática, não vale de nada ensinar. Aqui nós já tiramos um princípio. Que princípio é esse? Que o distanciamento de Deus e a indisposição de ouvir a sua voz faz com que nós nos tornemos pessoas vulneráveis às ações do inimigo na nossa vida. Isso é fato. No entanto, quando nós estamos próximos de Deus e ouvimos a sua voz, nós nos colocamos como combatentes de uma batalha espiritual.
que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra os principados e potestades da maldade. E quando a gente negligencia que essa batalha existe, nós já entramos nela derrotados. Isso é um fato. E ele continua desenrolando na lição: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, fazendo a vontade. Aqui está mostrando o poder que esta vontade exerce na vida daqueles que se rendem. Se você for olhar a primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, vai falar sobre a concupiscência dos olhos, que é regido pelos sentidos, a concupiscência da carne, que é regida pelas vontades, e a soberba da vida, que é justamente o pecado máter, o pecado principal e predileto do inimigo. Então, aqueles que se colocam em desobediência e distanciamento de Deus, se colocam também em fragilidade para vencer todo esse eu adâmico que existe dentro de nós. Para nós finalizarmos esse primeiro ponto, a gente tem que entender o seguinte, que no que diz respeito à tentação, nós temos que entender que somos tentados pelo mundo, sistema satânico, pelo diabo e pelo nosso próprio eu. Luz é entendimento, trevas é ignorância. Se Satanás é o Deus deste século, nós entendemos que Satanás só exerce poder na vida daqueles que não têm o entendimento completo. Luz é entendimento e trevas é ignorância. Satanás só tem poder na vida daqueles que vivem em ignorância. E aí a lição vai se desenrolar, nós já vamos para o tópico 2. E no tópico 2, nós vamos ver uma mudança completamente radical. Enquanto nesse primeiro ponto nós falávamos sobre a devastação do pecado, o diagnóstico, mortos em ofensas e pecado, agora nós vamos ver um ato de misericórdia e da graça do próprio Deus. E tem duas palavras que eu grifei aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a conjunção adversativa. Está na minha e na sua lição também. O que é isso? Aquilo que mostra algo contrário. Essa conjunção adversativa é justamente aquilo que mostra algo contrário. E o escritor continua: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Perceba que esse mais aqui, ele denota uma intervenção divina. Nós estudamos na lição passada, falando acerca da civilização, e nós vimos que Deus intervém tanto na biografia do homem, como na história. Deus intervém tanto na biografia do indivíduo, como na história. E Deus é motivado na intervenção por uma coisa chamada amor e misericórdia. Nós vamos ver isso no desenrolar da história. Só um exemplo para os irmãos entenderem. Quando Enoque, que a Bíblia diz que andou com Deus, qual foi a intervenção divina? Tomou para si e não foi mais visto. Deus foi motivado pelo quê? Pelo amor. Esse Enoque, lembrando que não é da descendência caimita, mas da descendência de Sete. E se nós formos, não tem tempo aqui para explicar, o desenrolar da história, a cronologia bíblica, nós vamos ver Deus sendo motivado pelo amor no dilúvio. Mas houve o juízo, mas também houve a oportunidade de arrependimento, enquanto Noé pregava. Então a gente vai ver esse desenrolar na cronologia bíblica, Deus sendo motivado pelo amor. Para você entender esse segundo ponto da lição, tudo que Deus faz, tudo, coloca isso, a motivação a maior motivação de Deus é o amor, para tudo. A maior motivação de Deus até para o juízo. Perceba que quando Deus, ele intervém na vida do povo, permitindo que o povo fosse levado cativo, é justamente por amar. A Bíblia diz que Deus, ele exorta aqueles que ele ama. E foi justamente a magnitude desse amor que nos deu a oportunidade de salvação. João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus
amou o mundo de uma tal maneira que deu, que presenteou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para você entender, para nós passarmos para o subtópico de número 2, que é vivificados por sua graça, perceba quando Jesus chega, quando eles pedem, quando Marta e Maria pedem para chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo à beira da morte. Eis que está enfermo aquele que tu ama. Elas não usaram, o mensageiro não usou como base para a petição o amor de Lázaro para com Jesus. Foi justamente o amor de Jesus para com Lázaro, porque o nosso amor não pode ser usado como base para nada, principalmente no que diz respeito à salvação. É justamente como base que deve ser usado o amor de Deus para a humanidade. Subtópico de número 2 do tópico 2. Vivificados por sua graça, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso aqui nos remete para o primeiro versículo, que vai dizer que estamos mortos em ofensas e pecados, caminhando a passos largos para a destruição, desesperançosos. Mas a resposta para esta ação de caminhar a passos largos, desesperançosos para a perdição, se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Romanos capítulo 5 e verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a resposta para esta atitude que outrora o homem tinha, de caminhar a passos largos para a perdição. Se você folhear a sua lição e for lá para a verdade prática, você vai ver na verdade prática 4 ações da graça de Deus. Primeiro, libertos do pecado. Segundo, perdoados. Terceiro, salvos da condenação. E como se não bastasse, Deus ainda nos dá direito à vida eterna. É muito grandioso. Enquanto no tópico anterior a esse nós falamos sobre a misericórdia, nesse aqui nós estamos falando sobre a graça. Falamos sobre misericórdia e amor e sobre a graça. E existe diferença entre graça, só para os irmãos entenderem. Existe diferença entre graça e misericórdia? Existe. Estava lendo nesse livro aqui que eu falei com vocês, a maravilhosa graça de Deus, uma experiência do pastor Briscoe. Ele falou o seguinte: ele chegou para o filho e falou: filho, se você me desobedecer, eu vou te dar 10 palmadas no bumbum. E o filho, como todo filho faz, desobedece. O pai pega o filho, coloca no seu colo e começa a dar as palmadas. Ele dá 5 palmadas e termina. E o filho fala: pai, mas o senhor não disse que daria 10, o senhor só deu 5. Aí o pai: mas eu quero te ensinar o que é misericórdia. Minutos depois, o pai fala: filho, se arruma que nós vamos na rua tomar o sorvete. Aí o filho fala: mas pai, eu não estava de castigo? Sim, filho, eu sei, mas agora eu quero te ensinar o que é graça. Thomas, eu não entendi, vou te explicar. O que Briscoe está falando é que a misericórdia, ela diminui o castigo merecido, enquanto a graça outorga favor no lugar do castigo imerecido. É justamente o Deus que nós servimos. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Subtópico de número 3, exaltados por sua graça. E perceba uma coisa aqui, observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Parem e frisem nessa palavra juntamente. Juntamente. Olha só, se a história de Cristo é a sua história, se nós pecamos e vivemos uma vida de pecado, automaticamente nós estamos unidos com a pessoa errada, certo? Nós não estamos unidos com quem venceu, mas com aquele que foi vencido. Por que eu digo que a história de Cristo é a sua história? Quando Cristo morre, você morre com Ele, nós morremos com Ele, e assim nós vencemos o pecado. Quando Cristo ressuscita, ressuscitamos com Ele,
E esse ressuscitar aqui, ele se dá de qual forma? Esse ressuscitar para uma nova vida, e também essa ressurreição de Jesus nos dá direito para a ressurreição do grande dia. É a ressurreição em que nós teremos o corpo transformado. Então, quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, e nós temos também o direito da ressurreição daquele grande dia para gozar de uma plenitude que está preparada para os santos. Então, esse juntamente aqui, ele denota especialmente isso. Ele indica que Deus concede ao homem os privilégios que foram alcançados pelo próprio Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito bem frisado na nossa cabeça. A gente não pode, irmãos, ter uma vida medíocre. A gente tem que estar preparado para gozar daquilo que o próprio Jesus conquistou por nós. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e verso 21, você vai ver justamente o que eu estou dizendo aqui. Apocalipse, depois você abre, se você quiser abrir agora, fica à vontade. Apocalipse capítulo 3 e verso 21. E como se não bastasse, Jesus Cristo ainda permite com que gozemos de uma plenitude em Cristo, à destra do Pai. Se nós olharmos João 14, porque João 14 que vai dizer, virei outra vez, para que onde eu estiver, vós também estejam comigo. Moody tem uma frase muito bonita que diz, a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus. Olha só, a segunda vinda de Jesus, ela é dividida teologicamente em duas fases. Quando ele vem para os santos, com os santos, melhor dizendo, e quando ele vem para os santos, e quando ele vem com os santos. Quando Jesus vem para os santos, no arrebatamento, isso é a manifestação da graça. Quando ele vem com os santos para julgar a terra, aí já é a eterna demonstração da graça de Deus, e graças a Deus por isso. Vamos para o tópico de número 3, que vai falar sobre a salvação não vem das obras. Aí no subtópico 1 do tópico 3 está escrito o seguinte, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 7. Deus nos amou, Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar à destra e nos fará assentar à destra juntamente com o Pai. Se nós observarmos a salvação, ela é estudada de modo sistemático, já para a gente caminhar para o final, sobre a perspectiva de 3 estágios fundamentais, que é a justificação, certo? Que é a libertação da punição, a santificação e a glorificação. Quando eu levanto as minhas mãos e aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, automaticamente eu sou salvo e justificado. Inicia-se o processo de santificação, que é operado tanto da nossa parte como da parte de Deus, para nos afastar do pecado e nos tornar semelhante a Cristo. Logo, nós entendemos que esse processo de santificação, ele é ininterrupto, ele é vitalício. Enquanto nós estivermos na terra, nós temos que estar em processo de santificação, para que, naquele grande dia, nós tenhamos o nosso corpo glorificado e cumprir o que está na Bíblia. Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e quando aquilo que é corruptível irá se revestir da incorruptibilidade. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo deixa bem claro que absolutamente nada disso é de nossa autoria. Eu anotei aqui, tanto a salvação, como a graça, como a fé, não vem de nós. Não é de nossa autoria, é da parte do próprio Deus. Quem teve a iniciativa da salvação foi o próprio Deus. É isso que nós, assembleanos, acreditamos. Existem debates teológicos entre arminianos, calvinistas, pelagianos. Thomas, e qual é o nosso pensamento? É calvinista
ou arminiano. Depois não dá tempo para a gente aprofundar nessa questão, mas depois você dá uma pesquisada. Eu te digo que o nosso pensamento é bíblico. O nosso pensamento sempre será bíblico. Mas observando o que a Bíblia diz, nós entendemos que aquilo que Armínio fala e defende, que ele sempre falou e defendeu, é o correto. A gente tem que ter essa maturidade para nós entendermos isso. Se a salvação é iniciativa de Deus, logo, nós já refutamos o pensamento que é de Pelágio, certo? Nós já refutamos esse pensamento, que Pelágio, de maneira bem simples, ele vai dizer que o homem consegue caminhar até a salvação sem um auxílio da graça. E nós aprendemos nessa lição que não. Nós entendemos que a graça de Deus, ela ativa em nós o livre-arbítrio. E quando isso acontece, não está ofuscando a soberania de Deus, Diego, e não está também anulando o livre-arbítrio, porque a resposta que eu posso dar a esta tão grandiosa salvação é não. Eu posso não me render e responder um não a essa vocação da salvação. Então perceba, nisso também a gente entende que a graça, ela é irresistível. Certo? Porque Calvino vai dizer que a graça, ela é resistível. Mas nós defendemos que a graça, ela é irresistível. Ou melhor, ela é resistível. Isso. Ela é resistível, perdão. A graça, ela é resistível. Ou seja, nós podemos dar uma resposta negativa através do nosso livre-arbítrio à graça. Deixa eu ilustrar aqui para você entender. E só recapitulando, irmão, para que não haja confusão. Nós, assembleanos, a nossa declaração de fé é: nós acreditamos que a graça pode ser resistida por meio do livre-arbítrio. Mas também acreditamos que se a graça não ativasse em nós, na nossa própria natureza caída, não conseguiríamos caminhar a tão grandiosa salvação. Perceba, quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro está morto. Perfeito. Isso aqui todo mundo sabe. Quando Lázaro sai do túmulo, Lucas, Jesus vai dizer o seguinte: desatai-o e deixai-o ir. Jesus ressuscita o morto, só que Jesus não exige absolutamente nada de Lázaro. Jesus coloca em Lázaro o livre-arbítrio para que ele escolha ficar ou não. É só uma ilustração para que você entenda. Então, Deus, ele vai ativar o livre-arbítrio e capacitar para que o pecador responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, automaticamente, esse chamado pelo livre-arbítrio, ele também pode ser rejeitado. Certo? E nós vamos agora para o subtópico 2 do ponto 3, que fala sobre as obras, para a gente finalizar. Obras como evidência de salvação. E aqui Paulo vai deixar duas negações. A primeira, não vem de vós e não vem de obras. Não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Se nós formos em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando acerca dos dons. São 9 dons. A fé, dom da ciência da palavra, dom da palavra da sabedoria, são 9. No entanto, o dom de salvação só pertence única e exclusivamente a Deus. Nós, de forma alguma, não poderíamos exercer nenhum efeito, não poderíamos exercer nenhuma atitude para que, de alguma forma, nós pudéssemos ser salvos. Temos que entender isso. Não é de esforço, não é de mérito, é dom gratuito de Deus. E a pergunta que todo mundo faz: ô Thomas, e a fé é por obras? Eu te digo, não é por obras. A salvação é por obras, melhor dizendo? Não é por obras. A salvação é dom gratuito de Deus, operado através da graça, e a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. É presente de Deus, a graça é presente de Deus, e nós respondemos a isso com fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa aqui: quem é salvo tem obras. A fé não vem pelas obras,
mas aquele que tem a salvação tem obras. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 6, verso 11, para a gente finalizar. Agora considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivo para Deus. O que o apóstolo Paulo está deixando bem claro é que não basta apenas despir-se do velho homem, é preciso também vestir-se do novo. Não basta apenas abandonar as velhas práticas, é preciso ter novas práticas em resposta à salvação, no que diz respeito a ser produtivo. Perceba, o que Paulo está dizendo é, não basta apenas você não usar o seu corpo para a prostituição, exemplo, isso é estar morto para o pecado. Você também precisa usar o seu corpo em santificação e honra, como está em Tessalonicenses capítulo 4. Não basta apenas não estar alienado a alguma emissora de TV, novelas, entre outras coisas. Isso é morrer para o mundo, mas é preciso também viver para Deus, é preciso ler a palavra do Senhor, se tornar produtivo. Não basta apenas despojar-se do velho homem, é necessário também vestir-se do novo. Essa tão grandiosa salvação, irmãos, nos alcançou e nós temos que responder de maneira positiva a tudo isso que nós recebemos. Fomos justificados e nós temos que entrar num processo de santificação para que, quando chegar aquele grande dia, nós participarmos da grande glorificação do nosso corpo e subir e encontrar com o Senhor nos céus. Isso é grandioso. Tem um escritor chamado Charles Edgar. Ele diz que tudo que começa com a graça termina em glória. Ele veio em graça e voltará em glória. E para a gente finalizar, uma frase desse mesmo escritor, ele vai dizer que as doutrinas da graça humilhou o homem sem degenerá-lo e exaltou sem torná-lo orgulhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que esta lição possa não ficar apenas aqui nessa breve explicação, mas que você tenha curiosidade. É muito abrangente, são vários pensadores, são vários teólogos, para que você saiba defender a vossa fé. A conclusão da nossa lição vai dizer: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Deus. Eu usei essa ilustração com as irmãs, a classe Noemi que eu dou aula, e eu gostaria de usar também com os irmãos para finalizar. Percebam uma eleição humana, a política humana. É impossível haver eleição se não houver investimento. Nós vemos nosso atual presidente, que foi a campanha mais barata da história, mas houve um investimento, seja de tempo, de dinheiro, de divulgação, tem que haver um investimento. É impossível, humanamente falando, que haja eleição sem investimento. Thomas, e o que nós fizemos para receber a eleição e a predestinação daquilo que está preparado? Deus não viu absolutamente nada. É justamente por isso que é graça, favor imerecido. Deus foi motivado pelo amor e misericórdia, e essa graça nos alcançou. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Thomas por essa aula tão maravilhosa. Irmãos, nós vamos finalizar o nosso trabalho aqui nessa tarde, agradecendo ao nosso Deus por esse ensinamento. Convidar aqui o nosso presbítero Lucas Fernandes, que estará assim fazendo oração para encerrarmos o trabalho, nos despedindo com a bênção apostólica. Antes disso, só realçando também algo que eu achei muito interessante nessa lição, que mostra o privilégio que é de estarmos livres, libertos do pecado, vivendo uma nova vida em Cristo. Eu falei hoje pela manhã na classe da escola dominical que quando nós reconhecemos a situação de pecado em que vivemos,
o quão terrível era essa situação, nós conseguimos entender o porquê que a graça de Deus é tão maravilhosa. A lição vai falar uma coisa que o apóstolo Paulo frisou, que Deus nos amou muitíssimo, muitíssimo, irmãos. Éramos nada, pecadores, afundados no charco do pecado, mas mesmo assim, o Espírito Santo de Deus escolheu habitar em nós, nos libertou, nos livrou disso e fez um novo povo, um novo homem e uma nova mulher. Por isso nós precisamos sempre agradecer a Deus. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo, dando continuidade, fazendo essa transmissão para os irmãos que estão impossibilitados de estarem domingo pela manhã, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Estude a sua lição, não perca a oportunidade de aprender mais e mais da palavra de Deus. Essa lição que tem um custo-benefício muito em conta, você paga um preço muito baixo pelo retorno que ela oferece. O presbítero Lucas Fernandes estará orando agora e logo na sequência nos despedindo com a bênção apostólica. Graças a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando cada um responsável por essa EBD online, a superintendência do nosso irmão Johnny. Deus abençoe nosso professor Thomas Henrique, em especial também abençoe nosso amado irmão Alan, que está à frente desses cultos online, e todos os nossos amados irmãos que estão nos bastidores para que isso tudo funcione, que o amor de Deus esteja sobre a vida de vocês. Amado Deus, eterno e soberano Pai, queremos te louvar, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por esse momento que nós estamos vivendo aqui nesta EBD, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um que está à frente desse trabalho. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor intervém na humanidade com mecanismo a fim de que a sua palavra possa ser propagada, mesmo neste tempo de crise. Foi assim, meu Deus, que o Senhor fez no dilúvio, quando o Senhor operou na vida de Noé para que ele fizesse a arca. Foi assim que o Senhor fez quando Jonas quis fugir de pregar a tua palavra. O Senhor interveio com aquele grande peixe para que ele levasse a tua palavra. É assim que o Senhor está fazendo em nossos dias atuais, nessa pandemia. O Senhor está usando de mecanismo como essa rede social, essa mídia social, para levar a tua palavra. Por isso eu te peço, continue abençoando esses amados irmãos que estão nos bastidores, Pai. Meu Deus, que a teu grande poder chegue no lar deste irmão que está vindo esta EBD online neste momento, que o Senhor possa chegar neste lar abençoando de uma forma especial. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.